se eu pagar até dia 10, eu tenho um desconto, vou botar de R$500, prorrogar para o dia 30. Não sei se tem essa aí, mas tem a prorrogação que eu sei que você consegue jogar para se diluir, por exemplo, as próximas mensalidades dos próximos meses, algo durante esse período. Eu só quero confirmar, mas eu vou te encaminhar depois no final da aula esse e-mail aqui, que aí você passa para a turma, tá, Bri? Mas eu não tenho, infelizmente, peço desculpa, não tenho nenhum posicionamento. Já briguei, eu vou ficar tendo uma situação chata com o Rogério, que fala assim, e aí, você não dá nada? Eu vou cobrar o meu diretor, entendeu? Entendi. Algo não, nesse sentido. Assim, mas eu já vi, então assim, não é uma coisa que a gente está pedindo, assim, é uma coisa que não seja uma coisa aceitável, sabe? Porque já tem várias decisões pelo país em que os alunos, está todo mundo passando pela mesma situação, em que eles estão tendo desconto, em que tem, sabe, assim, então, o que a gente queria é que pelo menos houvesse até um respeito com os alunos. Uma posição. Tá. Um respeito, assim, que esclareça, porque eles, pelo menos a mim, que encaminhei o e-mail, eles não me responderam o e-mail. Não houve uma nada, né? O telefone que te ligou, também nada. No financeiro, você ligou para ela, nada ali da Pantanal. Não, eles falam que não podem oferecer, que não é o responsável, tipo assim, não, eu não consegui falar com o responsável, nem sei, sabe assim? Porque todo mundo fala que não é comigo, então... Ué, mas aí termina do financeiro lá, você não conseguiu falar com ela? Ela falou que não tem nada disponível para o momento, que a universidade está falando. Entendi. Que a cocoladinha mesmo é a... Não é a Pâmela, não. Não sei se é a Pâmela. Que era a antiga Maiara, que agora era... Acho que agora é a Pâmela. Antes era a Maiara, que agora se tornou a Pâmela. Ela que é 24 horas ali no financeiro atendendo todos os alunos. Mas eu vou te passar o telefone do diretor, depois, se você quiser fazer uma indicação diretamente para ele também, aí fica a critério correto para mostrar, tipo assim, olha, nós temos uma hierarquia, não foi passado nada para nós, já cansei de... Hoje à tarde tive reunião lá com o Rogério, já com o Wilson, já com o Paulo César, sobre essa... E passei mais uma vez, e aí, tem algum funcionamento? Por enquanto, nada. Então, vamos verificar. Aí, mas eu recebi um e-mail aqui que eu tenho que passar para você passa aí para os alunos quanto a essa questão relacionada a algumas prorrogações, mas não sei se essa prorrogação que você está falando, do dia 5 passar para o dia 30, para não perder o desconto. Mas no demais, na aula de segunda-feira, o professor Yuri está tendo uma aula comigo, aula com a professora Mariana Gomes, na sexta-feira com o Stanley, está tudo certo, né? Certo. Quanto ao ensino, lógico, dentro das possibilidades que a gente tem no momento, né, que não é aula presencial, que é até mais seguro, eu, pelo menos, não falo em nome de todo mundo agora, mas em meu nome, não tem nada que reclamar, a aula está satisfatória, todo mundo tem passado o conteúdo, respeitado os horários, então, assim... e tem professor que está dando intervalo, tem professor que toca direto, né? Aí, de acordo, a gente deixou, tipo assim, a critério de todos os professores. Então, a questão é conseguir... 2h30, 3 horas de aula. Então, assim... Entendi. Perfeito. Pessoal, mas, me manda... Eu vou procurar esse e-mail depois, que eu vou conseguir realmente encaminhar o que foi passado para nós da instituição. O e-mail sobre a questão do reparcelamento, entre outras situações que eu sei que eu recebi, só não estou encontrando aqui agora, porque quando você está na pressão assim no ao vivo, você consegue olhar direito. Eu peço para você. Não, pode me pedir que eu vou te passar, que eu vou olhar com calma aqui nesses meus últimos e-mails antes e os e-mails que você me encaminhou. Tá? Conseguiram? Verifiquei que o trabalho de vocês aqui trabalho de vocês aí
entenderam a culpabilidade, a teoria da culpabilidade e qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal, dentro da teoria do crime que nós viemos estudando, correto? E essa parte da culpabilidade é aquela parte inerente à imputabilidade, ao potencial consciência da licitude do fato e à da exigibilidade de conduta diversa, que são o caminho aí que são trilhados para que o sujeito possa responder pela infração penal. Lembrando sempre, pessoal, que infração penal é gênero, correto? Subdividido em crime, ou também chamado por delito, e contravenção penal, que é aquele decreto-lei 3688. Então, dá uma atenção, porque é muito comum nós começar a falar, cometeu crime, mas é crime mesmo? É aquele previsto ali no artigo 121 e seguintes do nosso Código Penal, é aqueles previstos na lei específica, lei de drogas, lei Código de Trânsito Brasileiro, Estatuto de Desarmamento, lei Maria da Penha, correto? Que tem a previsão primária e secundária. Primária, descrevendo a conduta prevista, e a secundária, qualquer consequência, que é a aplicação da pena de reclusão ou detenção, correto? Então, lembrando sempre que nós estamos estudando essa parte relacionada à teoria do crime. Pessoal, dentro daquelas teorias que foram aplicadas da culpabilidade, nós vimos que devemos ter um cuidado e um carinho muito especial pela teoria normativa pura, correto? Por quê, pessoal? Porque trata-se o quê? Da parte relacionada à conduta prevista no tipo, aonde o dolo e a culpa está na parte, o dolo está no fato típico, e a culpabilidade vai relacionado à pessoa, correto? A pessoa. Aqui vimos que dolo é uma conduta, é a intenção, conduta voluntária do agente de praticar o verbo previsto no tipo. Eu quero matar, eu vou e mato, eu quero roubar, eu vou e roubo, eu quero furtar, eu vou e furto, eu quero praticar qualquer conduta, tem que ter a intenção, a voluntariedade, que é a consciência voluntária para a prática do ato, para a prática prevista no tipo penal. Então, vimos que o Código Penal tenta de todas as formas regulamentar toda a conduta que o ser humano pratica. Por isso que viemos estudando. Olha, nós temos um Estado democrático de direito que resguarda todos os nossos bens jurídicos tutelados: a vida, o patrimônio e a liberdade, correto? Quando um sujeito vai lesionar este patrimônio, vai lesionar este bem jurídico tutelado, ele está praticando uma conduta antijurídica, ou uma conhecida como uma conduta ilícita. Beleza? Quero só pegar aqui a página que está relacionada à culpabilidade. Quem quiser me acompanhar, estamos na página do livro do portal 200, estamos na página 212, aqui, página 211, 212 e seguintes, que fala das teorias, correto? Vi que alguns outros alunos trouxeram mais teorias ainda, além daquelas que estão explicitadas aqui, que possa ter gerado alguma dúvida relacionada a isso. Sabe, professor, mas eu vi uma outra doutrina falando que é uma outra teoria. Não é a teoria normativa pura que é adotada pelo Código Penal, correto? Teve alguma dúvida quanto a isso? Compreenderam? Várias dúvidas. Inclusive, eu achei que era a teoria normativa pura, só que aí você trouxe uma outra que fala, olha, o Código Penal adota essa outra teoria. Limitada. Isso, deixa eu abrir aqui. Eu vou tentar explicar junto conosco aqui essa teoria normativa limitada. Cadê? É bem interessante, pessoal, porque quando a gente pega o conceitual correto, que funciona com o computador, claro. Teoria, pega para mim aí, lê para mim, por favor, o que você encontrou.
que era o que eu falei em sala de aula, isso, na prática. O que eu falei, pessoal, cada doutrinador, cada livro de direito até mesmo as nomenclaturas. O que nós temos que ficar atentos? Se o conceito e a interpretação é a correta conforme a regra geral. Então é isso que nós devemos nos atentar sempre. Não tem uma unanimidade. Correta e atual, né, professor? Não tem essa unanimidade de conhecimento. Igual eu falei para vocês, tem Fernando Capês, um grande jurista, correto? Ele fala que a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria bipartida, e entende-se que crime é fato típico e antijurídico, levando a culpabilidade para a dosimetria da pena. Então, é o pensamento dele, correto, sobre essa questão. Aí cabe a você depois analisar este pensamento, analisar um Guilherme de Souza Nutti, analisar um Sanches, que fala que a teoria é tripartida, e verificar qual que você defende, correto? Isso se chama maturidade jurídica. Ao meu ver, por exemplo... Eu tenho um livro aqui que chama Teorias da Culpabilidade e Teoria do Erro, que é do Cristiano Rodrigues. Perfeito. Ele fala que é também essa teoria limitada. Fala da teoria normativa, fala de todas, e daí ele fala numa parte aqui que é... Ai, gente, cadê a página? Professor, na apostila está na página 164, falando que o Código Penal brasileiro adotou a teoria limitada da culpabilidade. Isso. Só que você vai lá para a página 212. Você fala outra coisa. 212. Então, eu achei um material, inclusive, falando que a teoria, como eu fiquei na dúvida também, eu achei um material que fala que a teoria limitada da culpabilidade seria uma vertente dessa teoria normativa pura. Então, é por isso que eu escrevi no material que eu te mandei. Não, sim, é porque, igual eu falei com vocês, é muito divergente essa questão dessas teorias. E o próprio nome já fala, são teorias, correto? São visões de nossos juristas que vêm trazendo para nós o que, olha, essa é uma pergunta, da onde surgiu esse pensamento? Por que eu não adoto essa teoria psicológica normativa? Ou teoria psicológica da culpabilidade? Correto? Porque quando a gente fala que a teoria normativa pura, eu coloco o dolo e a culpa lá no tipo penal, o dolo analisado no tipo penal, correto? Quando eu falo tipo penal, na conduta, a conduta praticada pelo sujeito ativo, ela é dolosa ou ela é culposa, correto? Então, o dolo, que é a conduta voluntária do agente, eu vou analisar ela lá no tipo penal, lá na conduta prevista do fato típico, no fato típico. E jogando o quê? Quando eu falo aqui, olha, deixa eu verificar, o dolo analisado no tipo penal é composto por consciência e vontade, que eu falei, enquanto a consciência da ilicitude é parte integrante da culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude do fato, que é o terceiro requisito adotado aqui na culpabilidade. Então, eu trago o dolo e a culpa aqui, não na culpabilidade, e sim lá no fato típico, igual eu trouxe para vocês no primeiro dia de aula, que eu falei, pessoal, conduta voluntária humana. Correto? Essa conduta voluntária humana, ela é prevista ou de dolo ou de culpa, intenção ou sem intenção de praticar o crime. Quando a gente vai pegar aqui um requisito terceiro, a gente fala da potencial consciência da ilicitude do fato, correto? Porque é indispensável o quê? Quando a gente fala que a gente tem condições de conhecer a ilicitude do seu ato, deve ter no mínimo a potencialidade de compreender que o seu ato é contrário à ordem jurídica. Porque se ele pratica algo que não está previsto, algo que não entende-se, que é coisa normal, cotidiana, rotineira, correto? Então eu vou falar, olha, então eu vou excluir aqui essa potencial
consciência da ilicitude do fato. Só que a gente entendeu, e vocês estudaram no professor Stanley, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, correto? Porque antes era a lei de introdução às normas do Código Civil. Só que ela se tornou tão ampla, porque ela difunde sobre todas as matérias do direito, tanto o direito público quanto o direito privado, que até a nomenclatura veio a ser alterada. Então, quando eu pego o artigo 21 do nosso Código Penal, tratando, olha, erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. Então o cara fala assim, eu não sabia que isso era previsto, que era ilegal, que essa conduta que eu estou praticando é uma conduta ilícita. Porque é muito diferente, pessoal, a gente sempre tenta buscar o que? As realidades da sociedade. Uma coisa é a pessoa que cresce com todo o conhecimento de uma sociedade, educação, escola. Outra coisa é aquela pessoa que cresce numa comunidade criminosa, onde as pessoas praticam determinadas condutas que para elas é normal. E quando elas vão praticar, ela verifica-se que é uma conduta criminosa, nesse sentido, os famosos costumes, tradições. Lembra quando eu falei fontes do direito penal? Fontes primárias e fontes secundárias. Fonte primária, a lei, e as fontes secundárias, jurisprudência, costumes, entre os princípios gerais do direito, que vem trazendo para nós essas questões aí da cultura de uma sociedade em detrimento do nosso Código Penal. Mas o que o Código Penal tenta trazer? Olha, o desconhecimento da lei é inexcusável. O eu sobre a ilicitude do fato, ou seja, eu estou tendo erro, ou seja, algo consciente, que eu não sabia que era considerado criminoso. E o eu sobre a ilicitude do fato ser inevitável, isenta de pena. O que é um erro inevitável pela doutrina pessoal? Aquele que qualquer pessoa média poderia praticar. E nós já falamos isso. Se for inevitável, eu vou excluir a conduta dolosa e contraculposa, correto? Se não, se é evitável, vai se tornar aquilo que nós já até discutimos, que é uma causa de diminuição de pena. Então, quando a gente trabalha nessa potencial consciência da ilicitude do fato, é nesse sentido que o agente, o sujeito ativo, ele tinha compreensão daquilo que ele estava praticando. Professor, mas a lei sempre fala que não posso excluir, o desconhecimento da lei é inexcusável. Eu não sabia, um erro de proibição, correto? Aquele erro que nós analisamos, que é quando uma pessoa de fora vem fumar uma maconha aqui na cidade, eu não sabia que era crime aqui, mas se você tivesse pesquisado, você saberia que era crime. Vai ser isento de pena? Depende. Igual tudo no direito, em todas as áreas do direito, tudo depende. Vai depender muito do caso concreto mesmo, se vai caracterizar forte o artigo 28 da Lei de Drogas ou fraco o artigo 33 da Lei de Drogas. Então, tudo vai depender. Mas, regra geral, coloca essas observações e, claro, os enunciados sempre vai trazer qual que é a teoria adotada pelo Código Penal, qual que é a teoria adotada pelo Código Penal sobre a culpabilidade. Dentro que você vai colocar de uma realidade, se for uma prova discursiva e se você tiver doutrina para analisar, como o próprio Código Penal, você vai trazer todas. Mesmo sem trazer a doutrina, você vai falar assim, olha, eu tenho duas teorias que os doutrinadores normalmente trazem sobre a teoria da culpabilidade. Teoria normativa pura ou a outra teoria que o colega ali recitou. Acertou, pessoal, porque uma das duas vai estar no gabarito, isso daí não tem sombra de dúvida. Aqui só está tentando separar se a culpabilidade eu trabalho no ilícito, lá no fato típico, eu só trabalho dentro aqui dos critérios da culpabilidade. Pela teoria normativa pura, o fato típico vai estar o quê? O dolo e a culpa está prevista no fato típico, enquanto a culpabilidade vai estar relacionada à potencial consciência da ilicitude do fato. Entendeu o quê? Que saber que aquilo aqui não tem nada a ver com a intenção, correto? A intenção, eu quero, eu vou, eu faço. Diferente de eu praticar uma conduta
e às vezes eu não tenho conhecimento se ela é lícita ou se ela é ilícita. Então não sei se deu para compreender assim, tentei trazer, porque uma coisa é conduta, outra coisa é o conhecimento da sociedade daquela infração praticada pelo sujeito. Então é separar uma da outra. Professor, boa noite. Oi, querido. Eu queria confirmar se o senhor recebeu o meu, que eu não mandei na segunda-feira, eu mandei na quinta. Qual que é o nome? Jean Michel. Deixa eu anotar aqui, Jean. Eu vou anotar aqui que eu já confirmo agora à noite, tá? Jean Michel. É que eu fiquei pronto, tive que viajar no final de semana, para problema de saúde dos pais. E eu entreguei para o senhor, mandei no e-mail lá da faculdade, né? Na quinta. Fernando.Lampier, né? Sim, senhor. Entrei lá naquele que abre na aba lá da matéria do senhor, né? Aí tem um e-mail lá e mandei por lá. Jean Michel, né? Sim, senhor. Tá, eu vou separar aqui, que eu tenho que pedir uma lista aqui. Que eles... Jean Michel. Recebi, Jean. Você mandou na quinta-feira, né? Quinta-feira. Sim, senhor. Beleza, tá aqui. Recebi. Beleza. Professor? Oi, querido. Eu acabei de enviar o e-mail da prova, da parcial. Eu deixei a teoria limitada. Leandro? Roger. Eu deixei... Não, já mandei. Mandei. Tem uns 10, 5 minutos, eu acho. Eu deixei a teoria adotada como a limitada. Porque, assim, eu encontrei mais referências claras citando a limitada. Tá? Então, assim, não sei se está certo, se está errado, mas, assim, para mim, ficou mais claro que era essa, entendeu? A teoria limitada. A teoria limitada. Eu encontrei mais referências, assim, digamos, óbvias, um pouco mais óbvias, né? Porque nem tudo praticamente nada é óbvio, né? Mas é o que ficou... Não é a ciência exata. É o que ficou mais claro e mais óbvio, tá? Então eu deixei essa. Não sei se está certo ou errado, mas tá aí. Qual que é o seu nome? Roger Perisson. Acho que não apareceu ainda aqui pra mim, não. Quem mandou agora às 7 horas foi a Cauane, o Leandro, Será que eu mandei? E o Gabriel. Acho que não. Fernando Lampier, enviado... Fernando, acabei de mandar também. Também é a mesma coisa. Enviado 13 minutos atrás, tá? 13. Esse é fernando.lampier@croton.com.br. Sim, eu copiei do fernando.lampier@croton.com.br. Não voltou, não. Deve estar chegando aí. Não sei. Deve estar chegando. Perfeito. Tá bom, professor. Obrigado. Beleza, foi perfeito. Fiquei muito feliz aí, pelo menos várias pessoas aí já estão analisando que viu que a doutrina ela não é unânime sobre nada. Quanto o material de vocês já traz a mais doutrina tradicional, que é a doutrina do Capês, que é a doutrina aqui, vamos dizer, do César Augusto Bittencourt, que é a doutrina do Sanches, do Nutt, correto, que são obras aí do direito penal, parte geral, que vem tentando explicar a teoria psicológica normativa, teoria psicológica da culpabilidade, teoria normativa pura. Aqui o livro de vocês só trouxe 3. A Adriele, salvo engano, ela trouxe 6, 7 teorias, para verificar a complexidade que é o nosso direito penal. Mas, claro, pessoal, teorias, assim, quando é muito difundido assim, no âmbito do jurídico, não tem a incidência assim, de cair em provas aí, de estágio do Ministério Público que vocês posteriormente queiram fazer, entre outras situações. Vai cair o quê? Quais os principais requisitos da culpabilidade? Potencial, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Se era exigível ou se não era exigível aquela situação.
a questão da imputabilidade, pessoal. As espécies de embriaguez que o livro traz para nós. Nós não podemos deixar de comentar essas embriaguez. Quando que vai excluir a imputabilidade e eu não vou responder pelo crime? Ele vai excluir a imputabilidade, exclui a culpabilidade, excluindo a culpabilidade, exclui o crime. Este fato vai se chamar um fato atípico. Por quê? Porque eu não preenchi os requisitos legais da teoria do crime. Então, sempre quando a gente... Por isso que a gente compreendeu os requisitos legais da teoria do crime, trazido pela doutrina e pela legislação, a gente verifica, peraí, se eu agir em legítima defesa, legítima defesa exclui aqui a imputabilidade, exclui o fato típico. Se exclui o fato típico, exclui o crime, correto? Mas eu tive uma conduta, tive um resultado, teve nexo causal, correto? Teve a previsão legal, mas eu fui amparado legalmente por uma das justificantes, uma das excludentes de ilicitude. Então, por isso que é sempre importante, meus queridos, nós tentarmos compreender da melhor maneira possível esses temas tão espinhosos aí do direito penal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa parte, teoria de direito penal, que é direito penal número 1, correto? Professor? Oi, caiu? Caiu, acho que a internet. Tá mudo, ficou mudo, professor. Tá ouvindo? Sim. Peraí. Sim, agora sim. Melhorou. Peraí. Professor, aqui, nós temos uma colega aí tentando acessar, o nome dela é Kawane. Parece já autorizei ela. Não apareceu para mim ainda não. Kawane. Deixa eu confirmar aqui, mas acho que já não está não. Já autorizei, eu acho, Kawane. Já autorizei, eu acho. Pessoal, Dri, qual outras que você trouxe para nós sobre as teorias mesmo também, para a gente passar? Teoria da culpabilidade, teoria psiconormativa ou normativa, porque eu achei os dois nomes. Psiconormativa ou normativa. A psicológica da culpabilidade ou causal naturalista. Uhum. Teoria normativa pura, teoria da ação final, teoria social da ação, teoria extremada da culpabilidade e teoria limitada da culpabilidade. Olha o tanto, qual que foi adotada por essas que você viu? Dessas que eu olhei, foi a limitada. Mas é que eu peguei, assim, eu tentei reunir dos vários que eu li. Até houve uma discussão na sala de qual que era a teoria adotada. Daí cada um pensava uma coisa. Sim. Do nosso grupo. Natural. E aqui eu encontrei, inclusive até o Roger tinha um resuminho que eu também encontrei, que era assim, que tinha todas as teorias, era tipo um diagrama, e no diagrama aqui estava apontada, inclusive tinha normativa pura, todas essas, as 4 principais, e ele apontava como a limitada sendo a escolhida pelo Código Penal Brasileiro. Então, assim, escolhida pelo CPB. Perfeito. Pode ficar tranquilo, pessoal. Mas, agora, contando desses 3 que me mandaram agora aqui comigo, vai para mais, gente. Acho que tem mais gente no grupo aí, mas o pessoal que não está assistindo a aula mesmo. Ou é motim contra a minha pessoa. Aí, agora mandaram a Camila, a Kawane, Leandro. Chegou. A Kawane mandou até 2 vezes, na dúvida manda 2 vezes. Beleza? Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Assim, por exemplo,
se uma teoria, por exemplo, igual você falou, está dizendo que o meio influencia na conduta. Perfeito. E outra teoria diz que ela não inimputável, por exemplo, vamos dizer, não sei se você vai explicar. Na prova, numa questão, aparece para eu julgar, tipo, tal fato. E como é que eu vou saber se tal fato vai ser inimputável ou não vai ser? Qual que vai ser o correto para eu julgar uma questão, entendeu? Não sei se eu consigo explicar no raciocínio. Esse do meio. Por exemplo, o cara mora numa favela, vivia dentro do tráfico de drogas, não sei o que, e ele começou a vender droga porque achava que aquilo era normal. Uhum. Então, a conduta dele é criminosa ou não? Como é que eu vou saber responder se existem várias teorias que são adotadas? Você vai verificar o que hoje o nosso Código Penal, saindo um pouco do ramo de teoria, hoje o nosso Código Penal fala, quando você pega o artigo 21, o desconhecimento da lei é inexcusável, correto? Mas o que eu vou adotar? Por essas teorias, mas não adotada é o que? É a teoria normativa pura, a regra geral, que material de vocês, não fugir do material de vocês. É a teoria normativa pura. Beleza. Ela não está falando que vai isentar o sujeito, ela só está falando que a potencial consciência da ilicitude, ou seja, esse sujeito traficante cresceu no meio do tráfico e depois, no meio da adolescência, um adulto está lá 14, 15 anos, não sabe ainda o que é lei, o que não é lei, e o tio fala, leva isso aqui para mim, leva isso aqui para lá, até que não pode nem crime, é ato infracional, né, menor de idade. E o de maior de idade, que é imputável, 18 anos de idade, ele está praticando essas condutas, leva isso aqui, leva isso aqui lá, e não sabe daquilo que está imputando, o que vai verificar para esse indivíduo? Ele vai responder segundo essas teorias. Só que ele vai responder de uma forma atenuada, mas não irá isentar ele de uma responsabilidade criminal. Porque eu não sabia que isso era crime. Peraí, como assim você sabe? Por quê? Porque é rotineiro. Meu pai cresceu fazendo isso, minha mãe cresceu fazendo isso, eu moro na fazenda, então quando eu pego as coisas aqui, eu levo direto para lá, não tive educação, não tive estudo. Peraí, essa pessoa aqui, não tem como isentar ela. É muito difícil, no caso de pensar, alguém será absolvido, correto? Ou seja, não tem nenhuma condenação, correto? Neste sentido. O que às vezes pode acontecer, mas isso é em outros crimes? Lembra do júri? Procedimento do júri, pessoal? O procedimento do júri são os crimes dolosos contra a vida, correto? Aconteceu fatos curiosos já em júri, pessoal, porque o júri é formado por duas fases. Tem a primeira fase, que é a fase da culpabilidade, porque aqui a sentença do juiz na primeira fase é de pronúncia. Eu encaminho, se eu tenho provas de materialidade, indício e autoria, eu encaminho ele para o plenário, que vai ser os 7 jurados, igual o filme que a gente vê, correto? 7 jurados, juiz, promotor e advogado, ou defensor público. Aí tem os quesitos aonde que é a sociedade que julga, porque crime doloso contra a vida, desde as concepções do começo da Idade Média, ali da Idade Romana, quem tem que julgar é a sociedade. E hoje nós temos isso no dia a dia. Quem vai julgar uma pessoa que matou ou tentou matar vai ser a sociedade, através de 7 pessoas que não conhecem o direito, correto? 7 civis. O juiz só vai fazer a dosimetria da pena, que é verificar, homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Vai verificar se vai aplicar 12, 13, 14 ou 30 anos de cadeia, de pena para esse indivíduo. Então, só tentando responder. Tem os quesitos obrigatórios que falar tem materialidade? Sim. O jurado tem que responder sim ou não. Tem que ser objetivo. Não precisa fundamentar. Tem materialidade? Sim. Tem autoria? Sim. Pode absolver? Aí a pessoa normalmente fala não, né? É caso de absolvição? A pessoa normalmente fala não, porque fala assim, tem materialidade, ou seja, provas dos crimes, a arma do crime. Tem autoria? Sim. A maioria entendeu que sim.
É condição de absolvição? Aí tem gente que fala sim. Mas peraí, professor. Como que é isso? Os juízes não absolveram a pessoa que matou e não matou. Esse é o risco. Às vezes, claro que cabe recurso para o tribunal, o Ministério Público vai recorrer para tentar ter um novo júri em virtude de os quesitos serem totalmente contrários à prova dos autos, né? Só que o que acontece? O cara consegue, de todas as formas, influenciar nos dados que os próprios já ficam com dó de condenar o cara. Eu sei que ele matou, eu sei que ele praticou crime, mas eu não quero condenar. Porque o cara às vezes já está preso 3 anos preventivamente. E quando vai a júri, o pessoal, já está preso 3 anos. É trabalho de advogado. Fala assim, não, isso é uma necessidade. O cara já vem preso 3 anos aqui, resguardando o julgamento. Então já está tomando uma condenação antes mesmo de ser considerado culpado. Então, são minúcias que nós temos aí no direito penal, que é muito engraçado. Não tem como, pessoal. Respondendo a pergunta dele, não tem como eu falar assim, vai ser absolvido? Não vai. A questão é o quê? Vai ser a potencial consciência da ilicitude que a gente tem. Se ele não tinha, peraí, excluir, eu não posso excluir essa conduta, mas eu posso diminuir a pena. Mas excluir não vai ter como, porque a diferença é entre o dolo, a intenção, a vontade de praticar o crime. Dolo e vontade está no fato típico. E potencial consciência da ilicitude está na culpabilidade. A culpabilidade é um complemento, é um requisito necessário para a configuração da conduta prevista no crime. Então, estas teorias elas vêm separando. O que vai diferenciar se dolo e culpa estão dentro da culpabilidade ou se estão fora da culpabilidade. Então, é nesta margem que o direito vai trabalhar. E, claro, não tem como isentar porque ele fala que não pode delegar. Mas, pensando nesse sujeito que, infelizmente, é desprovido de conhecimentos técnicos, cresce dentro de uma sociedade diversa de uma realidade empática ao qual nós estamos privilegiados de estarmos em sala de aula, mas isentar esse indivíduo não vai isentar, pessoal. Muito difícil mesmo, mas vai gerar uma causa de diminuição de pena. Correto? Muito difícil. Mas, às vezes, para trazer às vezes, o Cleiton, que acabou de entrar aqui, para falar, não, professor, mas eu vi um julgado que isenta. Cada caso é um caso. Mas as teorias são para tentar diferenciar aonde que é fato típico e aonde que vai ser culpabilidade. Correto? A conduta voluntária. A culpa está no fato típico ou está na culpabilidade? Não, está no fato típico. Está lá na conduta, que é um dos requisitos do fato típico. Então, eu acho que é nessa toada, não sei se é o que o doutrinador que você está lendo, tenta explicar, mas é a minha visão que eu vejo assim, sobre essas teorias para dar a esse indivíduo que uma responsabilidade penal. Olha, eu não posso isentar essa pessoa, mas porque o Código Penal vem trabalhando tanto aqui no artigo 21 quanto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém pode se recusar desconhecimento da lei. Então, isso aí é de praxe. Mas pode trazer qualquer outras considerações que você for ler, e a gente abre aqui para o pessoal. Deixa eu ver se tem mais gente perguntar. Não. Beleza, obrigada. Mas é isso mesmo. Você vai verificar que não tem um conceito abrangente, não tem uma doutrina específica, então vai essa teoria. Regra geral. O material de vocês, pelo que eu conheço da própria, você vai verificar o que? Acho que não sei se nas outras matérias tem material próprio também, ou se é só na minha. Que tenta trazer vários doutrinadores sobre o mesmo tempo, para tentar ter uma uniformidade aí de de compreensão sobre o tema, tentando trazer nesses mesmos aparatos aí jurídicos para não ficar muito grotesco, igual falar professor de processo penal, que eu vou processo penal. Eu gosto muito do professor Aurim Lopes Júnior, que é professor de mestrado lá da PUC do Rio Grande do Sul. Só que ele é teoria, só que a tese dele é minoritária. Por quê? Mas porque ele pensa além da casinha. Mas aí tem o Nestor Távora, que é para concurso público, correto? Que já vai bater sempre nas teses majoritárias nesse sentido. Mas como advogado tem que ir sempre na minoritária para buscar aí a absolvição de cliente.
Alguma outra... Mas reformula a pergunta que você tentou explicar, só para ver se eu respondi. Não, era nesse sentido. Então, eu tive uma clareza agora. Embora eu possa aceitar uma outra teoria, vamos dizer assim, eu não posso... como é que eu posso explicar? Esquecer o que está na lei. Então, independente, eu tenho que... Se for qualquer questão, eu tenho que levar em consideração primeiro o que está na lei, e daí, caso tentar, ou no caso, se eu for advogada, enquadrar em um crime menor, um crime menos culposo, ou uma teoria que seja favorável. Né? Por favor, sempre assim. Sempre vai ser assim. Você sempre vai buscar. O que no nosso direito penal nós pregamos em princípio? Indulto pro réu. Na dúvida, absolve o réu. Correto? Sim. Sempre. No direito penal, diferente de outros âmbitos do direito. No direito penal, a gente sempre vai trabalhar por indulto pro réu. Mesma coisa na aplicação da pena. Chegou o pacote anticrime aí, aplicando penas, aumentando o período em que a pessoa pode ficar presa, né? Que agora é de 30 anos. Beleza. Bacana. 30 anos. Só que veio o pacote anticrime e falou assim, não, agora é 40 anos. 40 anos daqui para frente, jovem. Quem foi condenado anteriormente ainda continua na lei anterior. Por quê? Veio uma lei prejudicial. Lei prejudicial não retroage, só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Então, a gente sempre vai trabalhar um dúvida pro réu aqui, e, claro, um dúvida pro cliente. Se você é promotor de justiça, quer ser promotor de justiça, claro, você sempre vai trazer, tem que tirar esse indivíduo da sociedade. Esse indivíduo praticou uma infração, lesionou um bem jurídico tutelado. Tem uma família triste sofrendo por conta desse indivíduo, então eu vou tirar. O advogado ou o defensor público, eu falo assim, não, peraí, eu tenho que aplicar a pena justa para esse indivíduo. Eu sei o que ele fez é mais grotesco. Porque eu sempre falei para vocês, pessoal, o cara cometeu o crime mais perverso da sociedade, ele vai voltar para a sociedade, correto? Nós não podemos fugir dessa situação. Só vou pegar aqui meu carregador do notebook do celular, senão vai desligar. Aqui nós ficamos. Nós estamos compreendendo. Ficou alguma dúvida aí relacionada também à questão da exigibilidade de conduta adversa? Exigibilidade de conduta adversa. Potencial consciência da ilicitude. Correto? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Professor, Dúvida. sobre as teorias, eu não sei se é possível, mas é possível o senhor dar um exemplo um exemplo qualquer de crime, como ele pode ser avaliado nas três teorias? Porque, por exemplo, a psicológica, o dolo e a culpa está na culpabilidade, a psicológica normativa tem a questão da licença da ilicitude, a normativa tem a questão que o dolo e a culpa vai para o tipo penal. Mas, na prática, como que um crime pode ser avaliado pelas três teorias? Porque eu achei, por exemplo, a teoria psicológica normativa, eu achei ela muito semelhante com a normativa, tirando o fato do dolo e a culpa ir para tipo penal, o resto é muito semelhante. E aí eu achei muito tênue as diferenças. Exatamente. Porque nós vamos verificar que uma ou outra, essas teorias são criadas para quê? Quando a gente vai verificar, por exemplo, nós temos um poder estatal muito forte. Correto? Nós temos, igual eu falei para vocês, nós temos um Estado que julga, nós temos um Estado que acusa, nós temos um Estado que muitas vezes defende. Então, verifica se você é um sujeito privado que está sendo acusado pelo Estado, julgado pelo Estado e defendido pelo Estado. Então, para que evita um furto subtrair para outra coisa ali é móvel. Correto? Lá no artigo 155 do Código Penal, eu estou sendo processado, fui denunciado, o juiz recebeu essa denúncia e agora eu vou responder o processo por furto. Correto? Pena de reclusão de 1 a 4 anos se for furto simples.
Aí eu tenho essas teorias normativas psicológicas da culpabilidade. A culpabilidade é um vínculo subjetivo entre a conduta do autor e o resultado. Então, quando eu falo dolo e culpa eram elementos pertencentes à culpa, sendo que a maior dificuldade encontrada para a teoria foi configurar um conceito de culpabilidade que abrangesse esses dois elementos, dolo e culpa. Deixa eu tentar verificar se esse resultado aqui, se esse exemplo vai ser prático para vocês. Eu tenho um poder estatal divino. O que vai resguardar que eu tenho um julgamento justo? Um juiz imparcial, correto, que não seja nem amigo nem inimigo da parte, que eu tenho um promotor imparcial, que não seja amigo nem inimigo da parte acusada, e que eu tenho um defensor justo que vai fazer essa defesa. Então, estas teorias, como eu falo, a teoria psicológica normativa, correto? Leve em consideração o que, pessoal? A conduta praticada pelo sujeito. E não todas as suas consequências. Qual que foi a vontade do sujeito? Qual que foi a vontade? O sujeito tinha dolo, tinha culpa. Não tinha dolo. Não tinha culpa. Espera aí. Então ele não sabia do que estava fazendo. Correto? Se ele não sabia do que estava fazendo, tem a teoria psicológica. A teoria psicológica fala aqui, é o dolo e a culpa que é o primordial. Só que o dolo e a culpa, ele é entendido pela maioria da doutrina que está no fato típico e não está na culpabilidade. Então, se não está na culpabilidade, o cara não praticou crime, se não tem dolo e não tem culpa. Porque pela teoria de partida, culpabilidade não importa. Se praticou fato típico jurídico, é o quê? É crime. Aí vem essa teoria e fala assim, olha, se não tem culpabilidade, eu vou só para a teoria psicológica, ou seja, só pela conduta, só pela intenção do agente, ou se não tem intenção, então eu descarto que a potencial consciência da licitude, descarto a exigência de conduta diversa, que não entendo para mim pelo direito. E no intuito de tentar prevenir um poder estatal que seja exercido perante o particular, que vamos dizer, querendo ou não, está numa posição inferior ao Estado, lógico que você tem todos os direitos constitucionais assegurados que vai resguardar um devido processo legal, mas a teoria, na prática é outra. Hoje o cara cai no pastorão, depois consegue uma liberdade provisória através do habeas corpus e vai viver a prática, e se não tiver uma individualidade da pena, se não verificar que na prática, a condenação é muito mais fácil do que uma absolvição. Ainda mais no processo penal que nós temos hoje, correto? Então, essas teorias psicológicas da probabilidade ou psicológica normativa é a intenção, porque se eu tiro, aqui, na teoria psicológica, entende que, olha, se teve dolo ou culpa, independente se está no ilícito ou se está na culpabilidade, vai responder, peraí, não. Nós temos uma organização doutrinária, nós temos uma legislação que é bem descrita na risca aqui, então cabe a nós interpretarmos da melhor maneira possível. Então, quando eu falo, eu tenho um dolo, dolo é fato típico. Isso é fato típico. Agora eu tenho que verificar se eu tenho potencial consciência da licitude do fato. E a teoria normativa pura, ela vem trazendo isso. Ela vem especificar exatamente aquilo que o sujeito praticou, correto? Para diferenciar. Porque se eu coloco, se o cara teve dolo, teve culpa, vai responder independente, esquece a potencial consciência, esquece a exigibilidade de conduta diversa. Porque vai esquecer o artigo 21 que nós falamos e vai esquecer o artigo 22 também sobre coação irresistível e obediência hierárquica. Porque por essas teorias psicológicas aqui da culpabilidade, se a pessoa pratica uma conduta mais coagida, praticou, vai responder todo o crime. Mas espera aí, o artigo 22 fala, se o fato é cometido sob coação irresistível, responde aquele que coagiu. E nós vamos verificar isso ainda mais para frente, ali quando a gente pegar sujeitos do processo, correto? Que aí sim você vai verificar
o tanto que é válido estas teorias. Por quê? Na Alemanha, por exemplo, salvo engano, na Alemanha, no direito comparado, quando a gente fala culpabilidade, que é o que nós estamos verificando culpabilidade, estamos falando da potencial que era exigível. E nós vimos na patotipo o que? Conduta e resultado. E nexo causal, que é o liame entre a conduta e o resultado. Beleza. Por exemplo, o cara que manda matar, o cara que ele não pratica o verbo do tipo, não é ele que atira, não é ele que executa. A pergunta que se faz é o quê? Professor, o cara que matou, executou, ele utilizou arma de fogo. Ou ele utilizou qualquer explosivo, asfixia, algo que qualifica o crime. Ou seja, a pena mais qualifica, quer dizer o quê? Pena mais grave. Pena mais grave. Essas teorias aqui, nós estamos verificando, que vai identificar se esse indivíduo vai responder. Eu mandei matar. Se eu mandei matar, eu vou verificar que eu pratiquei um homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Mas espera aí, mas o executor, ele foi e matou com asfixia, explosivos, aquilo que qualifica o crime, que é pena de 12 a 30 anos. É o que mandei matar. Vou responder como homicídio qualificado ou como homicídio simples. Então verifica-se que essas teorias, aí eu vou ficar assim com a teoria normativa pura, que é adotada pelo nosso Código Penal sobre a culpabilidade, eu só posso responder por aquilo que eu pratiquei, separando certinho a conduta, o resultado, o nexo da tipicidade, que é o fato típico da culpabilidade, porque a culpabilidade é aqui as características subjetivas do agente, que é o quê? A imputabilidade, ou seja, se a pessoa é capaz, não é. A potencial consciência da licitude e se era exigível ou não era exigível aquela conduta praticada pelo sujeito. Então, eu vejo, ao meu ver, que essas teorias, elas vêm separando e dando ao sujeito ativo possibilidades de não sofrer um poder estatal superior, um poder estatal poderoso sobre esse indivíduo que, vamos dizer assim, seja aí que seja inferior numa hierarquia, correto? Porque o sistema penal, pessoal, ele é bruto na prática. Se nós não cuidamos, se nós não demos a atenção necessária, esquecer alguma coisa, é muito mais voltado para uma condenação do que para uma absolvição. Então, é correto. Então, ao meu ver, essas teorias elas vêm separando esses indivíduos, não deixando que esse poder estatal venha sobreposar sobre o particular, que é o hipossuficiente aí dentro dessa sistemática que nós temos do Poder Judiciário. É o meu ver. Realmente, professor, realmente a gente, como a gente estava falando hoje no grupo, o Modesto ainda falou a respeito da historicidade, né, desses conceitos. E a gente percebe, sim, que a evolução dele é buscando um pouco mais de humanização, né? Sim. Vai humanizar e tirar um pouco desse poder que o Estado tem sobre o tutelado, né? Perfeito. Essa que quando eu pego aqui, ó, essa parte final aqui também, lá da parte do 213, fala, olha, assim, tendo em vista a teoria normativa pura, a culpabilidade é a censura, reprovação pessoal da conduta praticada pelo agente, conforme afinado por Bazuto. Trata-se de reprovar juridicamente o autor do fato que, tendo a possibilidade de agir em conformidade com o direito, opta por violá-lo. É a parte subjetiva, correto? Nós temos as duas linhas para seguirmos, correto? Nós crescemos sabendo que determinadas condutas são consideradas criminosas sem mesmo conhecer do direito. Sabemos que roubar é crime, que furtar é crime, que lesionar alguém é crime. Aí a culpabilidade vem trazendo para nós essa linha tênue que o sujeito vai praticar, correto?
essa questão subjetiva de decidir se vai para um lado ou se vai para o outro caminho. Então, essa é a parte da culpabilidade, que é muito, 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 muito importante. Tanto é que pelo Capês entender, o Fernando Capês, que a culpabilidade é da dosimetria da pena, quando a gente pega lá o artigo 59 do Código Penal, que é as circunstâncias judiciais, ela vem trazendo para nós a culpabilidade novamente. Só que aqui é a reprovação da conduta perante a sociedade. Este crime praticado pelo sujeito, quão reprovável que ele é para a sociedade? Correto? Então, eu pego o artigo 59, são 8 incisos. Né? O juiz atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente. Então, veja o que a culpabilidade que o Capês tenta trazer para cá na dosimetria da pena e que a maioria da doutrina fala que não, que a culpabilidade é um requisito da teoria do crime. Nós não podemos abandonar, porque eu preciso saber se essa pessoa era capaz ao praticar o crime, porque se ela não for capaz, ela não tem pena. Ela tem medida de segurança. Porque é isento de pena quem não tem o conhecimento do que está fazendo. Mas este conhecimento, ou por desenvolvimento mental incompleto, ou desenvolvimento mental retardado, correto? Ou pela embriaguez completa derivada de caso fortuito ou força maior, correto? Ou por algum tipo de erro que nós vimos também, correto? Aquele erro de tipo inevitável ou excusável. Então, essas pessoas aqui, ó, não vai responder sobre pena. O imputado de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto é isento de pena. Ele vai ser... Mas aí, ele comete o crime e não vai responder por nada? Não. O artigo 97 do Código Penal traz para nós aqui, correto, 96, as medidas de segurança. Internação no hospital psiquiátrico ou estabelecimento similar ou tratamento ambulatorial. Então, o Código Penal vem do que, pessoal? Olha, impunidade não vai acontecer. Porque pode acontecer, tanto que o Estado tem prazo para te julgar. Se chama prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, ou seja, é o prazo que o Estado tem para te punir. Prescrição da pretensão executória, que depois de punido, o Estado tem um prazo para te executar. Que é aquele caso que o cara aqui some, foge do país, achando que daqui 20 anos eu volto que o meu crime vai estar prescrito. E, desde 2018, vem novas normas processuais evitando que isso acontecesse. Então, são coisas que o direito penal, o Código Penal tenta resguardar para que ninguém sinta que vai haver algum tipo de insegurança jurídica, vai haver algum tipo de impunidade. Ao contrário, está cada vez mais sério. Esse é o primeiro semestre. Quando você estiver lá na advocacia, já no 10º semestre, ou Ministério Público, promotor, juiz ou advogado, vão pegar uma advocacia, meus queridos, 10 mil vezes mais séria. Eu 9 anos formado. Eu peguei toda a transição agora do físico para o eletrônico. Vocês já vão pegar totalmente eletrônico. Então, a sentença vai sair em menos de 6 meses. Você distribuiu hoje, daqui 6 meses tem sentença. Criminal, o Ministério Público ofereceu denúncia hoje, o juiz recebeu, você vai verificar que em menos de um ano está saindo sentença. Está cada vez mais séria essa questão processual penal no nosso dia a dia. Alguma outra dúvida aí, já que Roger, Crispim, Brielle queiram comentar? Alguém leu alguma coisa diferente? Quer passar para tudo que você leu e a gente tentar abrir a discussão aqui? Professor, interessante que toda essa construção teórica, ela parte do nexo causal, né?
Nexo causal. É a ponte. Não tem como. Se não tem nexo causal, acabou. Não há que se falar que o fato foi praticado como criminoso. Porque tudo vai depender do liame entre a conduta e o resultado. Correto? Se esta ponte for quebrada através daquelas concausas que nós vimos, correto? Não há que se falar em crime. Nós vamos verificar aqui um pouco mais para frente sobre aquela situação da autoria, não sei se o termo correto, autoria colateral, que é quando a pessoa, os dois atiram, que foi aquela questão que foi discutida lá na sala de aula, na oficial nossa, que dois que atiram, os dois acertam, os dois matam a pessoa, correto? Mas eu não sei de onde que veio o tiro. Pelo indúbio pro réu, os dois vão responder aí, no caso, por tentativa. E no caso da autoria desconhecida é o contrário. Porque a autoria desconhecida está falando assim, não, duas pessoas atiraram, mas eu não sei de onde que veio. Não sei quem que matou. Diferentemente de uma outra autoria. Porque aqui que vai influenciar, pessoal, um indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Não tem como. Mas para frente a gente vai olhar com bastante calma essa questão da autoria, que é bem interessante, pessoal. Alguma outra questão aí? Posso passar? Eu quero pegar aqui, ó. Unidade 4.3, quem quiser acompanhar. Unidade 4.3. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Quem quiser anotar. 4.3 ou 4.4? 4.3. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Artigo 29 do Código Penal. Pessoal, 29. Artigo 29 do Código Penal. Concurso de pessoas. Artigo 29 do Código Penal. Lei de Organização Criminosa. Artigo 29 do Código Penal. Artigo 29 do Código Penal. Pessoal, concurso de pessoas. Correto? O que é um concurso de pessoas? Duas ou mais pessoas para prática de crimes. Correto? O que o artigo 29 traz para nós? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a esta combinada, na medida de sua culpabilidade. Aqui vai entrar outras teorias que nós vamos analisar também. Interessante. Por quê, pessoal? Concurso de pessoas é muito mais abrangente do que nós pensamos que não. Como assim? Não é só duas pessoas praticarem crimes. Por quê? Tem concursos bilaterais, concursos unilaterais, ou seja, concurso onde há um liame subjetivo, ou seja, que, olha, eu e a Adriele combinamos de praticar alguma infração penal. Beleza, Adriele, vamos praticar. Tem o concurso natural, previsto no artigo 29. Correto? Aí eu quero que vocês coloquem uma OBS aí, para aprender a diferenciar concurso de outras condutas. OBS. Olha aí, artigo 288 do CP, do Código Penal, artigo 288 do Código Penal, 288 do Código Penal, artigo 288 do Código Penal, aí lei 12.850, lei 12.850 de 2013, lei 12.850 de 2013, 12.850
850 de 2013. Pessoal, o 288 fala da associação criminosa. O 288 fala da associação criminosa. Quem é mais antigo aí sabe que é a antiga formação de quadrilha. Muitas pessoas ainda devem vacilar, formação de quadrilha, formação de quadrilha. O termo mudou. Agora é o que? É associação criminosa. Correto? 288. E a lei, eu falei para vocês, 12.850 de 2013 é a lei que rege a organização criminosa. É a lei que rege a organização criminosa, que é diferente de associação criminosa. Correto? Organização criminosa. Só para entender. Por quê? Regra geral, não.